foi isto, o que eu escrevi à mão para lhe cantar. Então cantei-lhe o final do Pássaro de Fogo, cantei-lhe o início do Petrushka, cantei-lhe o início da Sagração da Primavera, claro, aqui escrito à mão, cópia da partitura. E cantei-lhe também o início do Apollon Musajet, que é um outro bailado que eu adoro. Isto, no fundo, são 4 bailados. Olá, o meu nome é Martim Sousa Tavares, sou maestro e nos próximos minutos vou estar a descortinar a Sagração da Primavera. Eu sou aquilo em que, na linguagem contemporânea, se chama um fanboy do Stravinsky. Para mim, ele é assim uma espécie de sol que nunca se apagou na minha vida, enquanto músico, enquanto pessoa que gosta de música, de arte, do pensamento. E tenho levado isso a um ponto um bocadinho extremado, se calhar, o meu cultivo pelo amor do Stravinsky. E até acredito que ninguém no Teatro Municipal do Porto fizesse ideia do nível de amor que há pelo Stravinsky aqui dentro de mim. Basta dizer que, umas semanas antes de estar a gravar este episódio que vocês agora estão a ver, estava de férias em Veneza, que é uma das cidades da vida do Stravinsky. Ele escreveu muita música lá. Não morreu lá, mas quis ser enterrado lá, no cemitério de San Michele. E, portanto, nas minhas férias, já que estava em Veneza, como é óbvio, vou ao cemitério de San Michele pôr flores na campa do Stravinsky, e já agora fica bem também pôr na da mulher do Stravinsky, que está ao lado, que era a Vera Stravinsky. E fiz isso. E já não foi a primeira nem a segunda vez que fui ao cemitério de San Michele prestar uma homenagem ao mestre. Houve outra há uns anos que fui lá e escrevi assim num caderno uma data de fragmentos de partituras dele que eu adoro, incluindo a Sagração da Primavera, e fui lá cantar para ele, porque acho que era uma homenagem bonita ao mestre. E, portanto, quando vou assim a uma cidade que sei que diz respeito ao Stravinsky, gosto de fazer um percurso stravinskiano. Em Veneza há muitos sítios que são importantes para ele, a Basílica de São Marcos, o Teatro La Fenice, a Scuola Grande di San Rocco. Portanto, eu vou assim todo nerd para esses sítios e imagino o que é que não era quando o Stravinsky estava lá. Aconteceu-me também, há uns anos, ter um concerto que ia dirigir em São Petersburgo, que é a cidade onde ele nasceu e onde ele cresceu, e, portanto, como é óbvio, com aquela orquestra eu quis levar Stravinsky para o programa, porque é um bocado ir à terra do mestre, à cidade de berço onde ele nasceu, e, portanto, faz sentido pôr ali aquela música com aquela orquestra e trazer aquele nível de devoção. No que diz respeito à forma como eu alimento a minha relação com o Stravinsky, é claro que muitos vídeos, muita escuta, procurar sempre a música dele nos concertos, mas ler sobre o Stravinsky, ler a música que ele escreveu, ler os textos que ele escreveu e os muitos textos que se escreveram sobre ele. E, portanto, estamos em minha casa, onde eu tenho os meus livros todos e partituras, e isto... Não sei quantas dezenas de livros e partituras estão aqui, mas isto é tudo ou sobre o Stravinsky ou do Stravinsky. Há aqui raridades, já há aqui coisas que honestamente não valem grande coisa, mas dá um bocadinho uma ideia do nível de amor que eu tenho por este homem e pela obra dele, nomeadamente a Sagração da Primavera, que é assim uma espécie de non plus ultra no catálogo do Stravinsky. E para dar uma ideia, quando esta partitura fez 100 anos, em abril de 2013, eu organizei uma festa, a festa dos 100 anos da Sagração da Primavera, com alguns amigos não tão nerds como eu em relação a este tema, e fizemos uma grande celebração desta partitura e, portanto, isto é a bagagem que eu trago para este descortinar. Eu acho que faz sentido pensar neste Stravinsky extremamente camaleónico, que é um artista que toda a vida, ele teve uma vida longa e criativamente muito longa, porque nunca parou de escrever, ele sempre esteve um passo à frente da sua própria sombra. É imaginar este homem que amadurece no princípio do século XX, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, e, portanto, vem ali na geração dos modernos e, de repente, é o mais incrível dos modernos, é o mais incrível dos fauvistas. E quando abre essa porta e, de repente, parece que toda a vida dele ele vai ser aquele modernista lixado, de repente ele já está noutra, de repente ele já está no neoclassicismo, anos 20. E quando pensamos, ok, uau, o neoclassicismo é incrível, o Pulcinella, o Apollon Musajet, essas partituras lindíssimas, e outros compositores começam a ir atrás do neoclassicismo, Stravinsky, esquece, já está um passo à frente a pensar noutro género de música e assim sucessivamente até aos anos 60. Ele passa literalmente por tudo. E o mais impressionante, e isto é mesmo raro de encontrar em artistas, mas também, sei lá, nas nossas famílias, os nossos avós, tudo isso, são pessoas que envelhecem, mas quanto mais velhas ficam, mais curiosas se tornam no espírito. É como se elas sentissem que já não estão a conseguir agarrar bem o espírito do tempo e, portanto, querem correr atrás do prejuízo e, por causa disso, são ainda mais ágeis do que os jovens do seu próprio tempo. E isso é inacreditável. Ele tinha este pendor
para a curiosidade e até um certo gosto pelo absurdo, pelas coisas que não fazem sentido, e ele ia atrás delas e cultivava-as. E ele adorava citar uma frase que estava atribuída ao São Paulo, embora não seja de São Paulo, que é credo quia absurdum, que é quando se explica como é que tu acreditas num Deus que não consegues ver e que é invisível, inefável e tudo isso, e o São Paulo dizia, eu acredito precisamente porque é absurdo, porque não tenho razões para compreender e, portanto, é uma coisa superior. E o Stravinsky era esta cena. Ele intuía as coisas, ia atrás delas, ainda mesmo sem as compreender, e chegava lá. E a Sagração da Primavera é isto, é uma espécie de música que ele vai buscar a outro planeta, porque não existia música assim no planeta Terra em 1913, e ele traz isso para o mundo dos mortais, e ele acredita nessa música porque ela é absurda. Porque naquele ano, em 1913, quando aquela música estreou, aquilo era absurdo. Aquilo era uma língua de marcianos. Ao ponto de que ele lembra-se de que quando estava a compor a música na Suíça, a certa altura ele tinha assim uma janela aberta no estúdio dele e estava a tocar aquilo ao piano, e passa alguém na rua que grita "C'est faux!", como quem diz, está a tocar tudo errado. As pessoas não tinham maneira de entender o que é que ele estava a trazer. E nesse sentido, camaleónico e muito vanguardista, a trazer o tal absurdo para a realidade, ele lembra-me assim, daquela geração de artistas tipo um Picasso, um Pessoa, um Joyce, que foram camaleónicos, sobretudo o Picasso e o Pessoa, que se desdobraram em imensas personalidades diferentes, sempre um passo à frente do seu tempo e sempre a trazer este gênio que de facto não vem deste planeta Terra para a Terra. Avançamos para a próxima? Isto são, na verdade, os únicos 2 livros escritos pelo Stravinsky. Um é uma autobiografia, coitado, que ele escreve em 1934, ainda viveu quase mais 40 anos a escrever, portanto, digamos que é uma autobiografia incompleta, mas é muito fixe, porque é escrita na própria pessoa. Isto é incrível, isto é uma série de lectures que ele fez na Universidade de Harvard e que deu um livro, só que, plot twist, o livro não é escrito por ele. Na verdade, há aqui um ghostwriter, porque ele, na altura, já tinha migrado para os Estados Unidos, mas não estava ainda muito à vontade para falar em inglês, portanto, são ideias dele, mas não é escrito necessariamente por ele. Eu, por acaso, sinto que é pena em português. Às vezes nós temos que arranjar títulos que são traduções para a nossa língua portuguesa de obras que foram escritas noutra língua. Isso acontece com filmes, acontece com livros, acontece com tudo. Incluindo, é claro, com peças e composições musicais. Neste caso, este bailado, a Sagração da Primavera, eu tenho pena que a palavra escolhida para a língua portuguesa seja sagração, porque no original não é esse o termo. O Sacre du Printemps, a Sagra da Primavera, o Rite of Spring, estão mais aproximados daquilo que é, na verdade, a intenção do compositor, que é mais o ritual da primavera, ou o rito primaveril, qualquer coisa assim. Eu acho que a sagração leva-nos para um lado daquilo que é sagrado, daquilo que, de certa forma, é religioso, quando isto é a criação mais pagã que se possa imaginar. Aqui a religiosidade não existe. Existe talvez uma fé, uma crença na Mãe Terra, enquanto deusa fértil que precisa de ser alimentada através do sangue das virgens, das jovens, não é? Portanto, uma coisa um bocadinho menstrual, um bocadinho gore, mas muito primitiva, é uma peça naturalista nesse sentido, mas tenho pena que em português lhe chamemos a Sagração da Primavera, porque pode querer dizer que há aqui qualquer coisa de sacro, num sentido que não é bem aquele que lhe gostaríamos de dar. Eu acho que o mais incrível desta peça, e que para mim é a parte mais fixe da minha relação com ela, é que eu vou envelhecendo, já tenho 30 anos e a verdade é que esta peça já tem mais de 100 e eu envelheço, mas a peça não envelhece. Esta peça continua inacreditavelmente nova. Ao contrário daqueles, sei lá, automóveis que assim que saem do stand já começaram a desvalorizar, a Sagração da Primavera já tem milhões de quilómetros nas pernas e continua jovem. Jovem, acabada de nascer. É uma coisa impressionante. É assim uma espécie de virgindade pristina, quase, como se fosse impossível gastar esta música. E nesse sentido, eu achei engraçado quando fiz a festa dos 100 anos da Sagração da Primavera, porque eu era um puto, tinha 20 e poucos anos, estamos a celebrar os 100 anos de uma coisa que é mais jovem do que nós, e nós tínhamos 20 e poucos, portanto não éramos propriamente velhos. E neste sentido, eu acho que não se consegue chegar mais longe no que diz respeito à renovação de um amor por uma peça de música, que é nós vamos crescendo e vamos vendo cada vez mais coisas nela, mas a peça é sempre a mesma, são sempre aquelas notas, aquela partitura,
tal como o Stravinsky a deixou, e nós é que vamos encontrando sempre renovadas camadas de interesse nesta partitura. E eu tenho a certeza de que, quando acontecer ter a sorte genial de dirigir esta peça, eu vou ver nela X coisas, quando acontecer a segunda vez vai ser X mais Y, e assim sucessivamente, porque as grandes obras de arte são infinitas, e esta então é infinito elevada à enésima casa. Isto aqui, tudo isto é Sagração da Primavera. Em primeiro lugar, este livro muito, muito marado, que é uma espécie de análise da Sagração da Primavera num sistema de notas que parece quase física quântica. Tipo, imaginem, olhem isto. Isto é análise musical da Sagração da Primavera. Eu sei que custa acreditar, mas pronto, existe, é fixe, só é conteúdo muito, muito nerd, mas isto é mais engraçado. Isto são todas as versões que há da Sagração da Primavera. A versão orquestral, original. Esta é uma versão para 2 pianos, que na verdade é a que vão ouvir no Teatro Municipal do Porto, com acrescento de percussão. Isto é uma redução para piano solo, porque isto são bailados, portanto tem que haver um pianista chamado correpetidor que está a ensaiar com a companhia de dança até se chegar ao momento da orquestra. Portanto, usa-se esta versão, é lixado tocar isto uma pessoa sozinha. Mas esta aqui é a grande raridade, na verdade, porque o Stravinsky, coitado, ele escreveu isto em 1913 e a União Soviética não subscreveu a Convenção dos Direitos de Autor. Portanto, ele, enquanto cidadão soviético, não tinha direito a receber royalties nem da Sagração da Primavera, nem do Petrushka, nem do Pássaro de Fogo. Portanto, os 3 êxitos dele não lhe deram um tostão. Por isso, em 1943, ele resolveu escrever esta coisa que ninguém conhece, que é só a dança sacral reescrita. E ele insistia que era preciso tocar com este novo final, só que ele vendeu os direitos disto a esta editora, que é a Associated Music Publishers, Nova York, quando o resto da partitura está publicada pela Boosey Hawkes. Portanto, o que ele esperava era que as pessoas tocassem isto até um certo ponto e depois passassem para outra partitura. Não dá jeito nenhum e por isso, claro, que nunca aconteceu. Por isso, a versão de referência que se continua a tocar é esta. E isto é uma espécie de curiosidade raríssima. Na verdade, isto é uma primeira edição. Eu acho que é possível amar esta música de uma forma que é, assim, absoluta, crua e não mediada. Uma espécie de amor por osmose. Amar só porque isto é incrível. Vou-lhe chamar um amor naturalista para uma música naturalista. Ou seja, isto é a coisa mais primal, mais animal também da nossa natureza e, portanto, faz sentido amá-la dessa forma carnal. Anda cá, vou ouvir esta música, vou amá-la, vou gostar dela, vou esventrá-la na minha escuta. Mas, ao mesmo tempo, acho que também não perdemos nada se tivermos um amor um bocadinho mais informado e de admiração, porque esta música que vamos poder ouvir e que é incrível, é património da humanidade, vem de um mundo que importa conhecer. Estamos em 1913, portanto estamos mesmo no cair do pano do antigo regime, daquelas quedas dos impérios todos na Europa que vêm por aí abaixo com a Primeira Guerra Mundial. Há novas sensações, há novas pulsões a aparecer nas artes e esta música faz parte de tudo isso. É uma música que, quando foi ouvida pela primeira vez, causou um escândalo no teatro. Ninguém compreendeu isto. A coreografia do Nijinsky era também uma coisa terrível. A companhia de bailado estava toda com os ombros caídos, os pés virados para dentro, portanto, a negação daquela beleza clássica, porque aquilo que o Stravinsky quer é impressionar-nos por esta forma naturalista e primitiva. O Bernstein chamava-lhe um elephantine jazz, que eu acho uma expressão incrível. Mas o mais incrível aqui é que o Stravinsky não é vanguardista, ele é visionário e é uma coisa diferente. Ele não rejeita a tradição, ele liberta a música da tradição. Isso é uma coisa muito diferente e muito subtil, que eu adorava que conseguissem ouvir. A música, no fundo, só tem 4 elementos, que são o ritmo, a harmonia, a melodia e a cor da música, neste caso a cor orquestral. E o Stravinsky, com esta partitura, vai libertar todos esses aspectos da necessidade de serem como eram até lá. Claro que eu aqui só tenho um piano, portanto não vos consigo dar a cor orquestral, mas essa olha, não sei, vão à internet, procurem, ouçam, esta música está por todo o lado. Posso sim tentar mostrar em breves linhas, uma espécie de amuse-bouche, chamemos-lhe, a forma como o Stravinsky faz esta libertação da tradição, o que não é rejeição da tradição. Então, o início da peça é a coisa mais famosa que conhecemos, é uma melodia sozinha, uma melodia não acompanhada, e logo aqui o Stravinsky está a dar-nos a primeira carta de libertação, que é a libertação tímbrica do som da orquestra, porque temos esta nota, que é um Dó,
nada de especial. Só que neste registro específico, o Dó podia ser dado a uma data de instrumentos. Podia estar num violino, podia estar numa flauta, por exemplo. Há uma peça um bocadinho anterior, que é o Prélude à la Première d'Enfant, do Debussy, que começa nesta nota, que está quase ao lado, e é tocada por uma flauta, portanto, no seu registro. Só que o Stravinsky decide reconfigurar a função dos instrumentos da orquestra e dos sons que eles podem dar. Portanto, é como chamar um ator cómico para fazer o Hamlet. Ou seja, é algo que nós não estávamos à espera de ver naquele sítio. Porque ele dá este dó a um fagote. Conhecemos esta melodia como agora sendo o solo da Sagração da Primavera, do fagote. Todos os fagotistas tocam isto à primeira. Mas na altura isto era tão abstrato que o próprio Saint-Saëns, compositor, que era de umas gerações anteriores, que estava a ouvir isto, quando o fagote ataca esta nota, ele perguntou à pessoa que estava ao lado dele: que instrumento é este? Porque ele próprio não conseguia chegar lá. Portanto, aqui, libertação tímbrica. Depois, vamos ver o que anda a acontecer nesta música. Portanto, primeiros momentos. Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Isto é fascinante, esta página, estamos só mesmo no princípio de uma peça de meia hora, mas temos uma espécie de polifonia, vários instrumentos, várias vozes. É preciso tentar ouvir isto, não como se fosse o piano, mas como se fosse o fagote a tocar isto. Depois temos o corno inglês. É como se fossem vários instrumentos que representam várias vozes da natureza que estão em diálogo uns com os outros. Isto é o acordar da primavera. Esta secção é muito interessante, demora uns minutos e temos assim a ideia de uma espécie de ecossistema que está a acordar e, portanto, aqui temos a libertação da melodia. O Stravinsky não está a sentir a necessidade de fazer uma melodia acompanhada com uma harmonia convencional. Dá aqui umas quantas voltas e depois chega a um ponto engraçado que é uma espécie de... Voltamos ao início, em que o fagote volta a estar sozinho, só que agora está a tocar outra nota, parece igual. E chegamos a este ponto. E isto é importantíssimo. Isto é uma espécie de aviso, vem aí sarilho. Temos este acorde, onde não sabemos onde é que estamos. É assim um bocadinho como nos restaurantes chique, dão-nos uma coisa para limpar o palato, para esquecermos aquilo que estava antes. Este acorde faz isso mesmo. É uma nuvem de sarilho e a seguir vem o terceiro elemento que nos falta, que é a libertação do ritmo. Porque temos isto. Ou seja, o que é que está a acontecer? Estes acordes, isto é a dança das jovens raparigas. Portanto, isto é a coisa mais percussiva, mais carnal. É altamente hoje em dia, mas na altura não se percebia que ritmo de dança é este, porque os acentos estão todos fora do sítio. É assim uma espécie de quadro cubista, está tudo torto. E, portanto, o Stravinsky aqui está a libertar o ritmo. E toda esta peça vai ser uma incrível explosão de ritmo. Por último, falta-nos a harmonia. A harmonia normalmente é uma coisa convencional. Coisa que funciona, que acompanha a melodia. Aqui, a harmonia é isto. Isto é o tal acorde que o Stravinsky, quando tocava, alguém lhe gritou da janela "c'est faux", porque estas 7 notas todas juntas é como agarrarem todas as tintas que temos à disposição, misturá-las todas na paleta e fazer uma pincelada densa, cromática, com todas as cores possíveis. Portanto, isto já não é harmonia funcional. A melodia está completamente livre de ser polifónica, de se entrecruzar. O ritmo é uma coisa selvagem e os timbres estão todos virados de perna para o ar. Portanto, aquilo que temos é o Stravinsky à mesma a jogar com estes elementos clássicos, ritmo, harmonia, melodia, timbre, mas a libertá-los da necessidade de serem aquilo que eram.
Esta peça é assim uma espécie de grito de libertação, é a meia hora mais cheia de adrenalina que possam imaginar e passa num instante. Já foi posta muitas vezes em cena, seja no bailado, seja em teatro, seja em cinema, até em animação para crianças. Há uma fantasia da Disney só sobre a Sagração da Primavera, portanto, Stravinsky para crianças, quem diria. E a verdade é que, por muito trabalho criativo que se faça, e de novo com esta música, ela é sempre a estrela do espetáculo. É muito difícil conseguir ofuscar uma Sagração da Primavera e, portanto, os Praga sabem disso quando decidem trazer a Sagração da Primavera para o seu espetáculo. Têm aqui um osso duro de roer, mas tenho a certeza que vai ser um espetáculo incrível porque também sabem o que fazem e trabalham com música. E tive uma conversa muito interessante com o André, que é músico e toca e conhece esta partitura muito bem. Portanto, acho que aquilo que vão ver com essa versão muito carnal também dos dois pianos e percussão é incrível. Nos dias 15 e 16 de julho, eu, se fosse a vocês, não perdia. E, no fundo, é uma oportunidade para testemunhar uma das maiores demonstrações de genialidade do ser humano e que nos dá mesmo orgulho em sermos seres humanos, numa altura em que, se calhar, orgulho e humanidade não são as palavras que andam mais juntas. Mas não pensem nisso, vão ao teatro, vão ao Grande Auditório do Rivoli, encontrem-se com esta obra-prima, bebam-na de forma carnal, de forma libertária, porque esta música é isso mesmo, dá-nos a possibilidade de estar noutro planeta sem tirarmos os pés do chão. Comprei a biblioteca de um maestro russo na internet que morreu há uns tempos e é engraçado porque ele estava por escrito, o Stravinsky da União Soviética, ele era um exilado, um burguês, essas coisas todas, mas os soviéticos publicavam as partituras dele, porque tinham curiosidade de saber o que é que ele andava a fazer lá fora. Isto, por exemplo, é Histoire do Soldat, numa versão pirata soviética que não paga direitos de autor. Isto aqui é uma das partituras que estão ligadas a Veneza. É uma primeira edição também do Canticum Sacrum, que é dedicada a São Marcos. Este é o santo padroeiro de Veneza, que está lá enterrado supostamente, que diz aqui Canticum Sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis, no nome de São Marcos. Isto aqui é das cenas mais fixes que eu tenho. Comprei isto, imaginem, num supermercado em Amsterdão. Eu não sei como é que isto lá foi parar, não sei como é que eu lá fui parar também. A verdade é que eu e este livro nos cruzamos. Isto é uma espécie de iconografia stravinskiana. Tem uma data de manuscritos e fotografias, as fotos do Man Ray famosas. Mas o mais incrível é ver a caligrafia deste homem, a organização metódica, extraordinária, quando as coisas estavam prontas para ir para a edição, mas por outro lado o caos das ideias dele, coisas que cortam, vão para aqui, parece quase banda desenhada com balões de diálogo. E há aqui muitas partes que são da Sagração da Primavera, que é altamente ver o pensamento dele, não é? Como ele imaginava as coisas. E ele fazia estas linhas com um aparelho que ele próprio patenteou, que era assim uma espécie de esferográfica com um rolo com 5 dentes que fazia os pentagramas. Enfim, este gajo era um gênio.